No último dia do Fórum de Lisboa, o diretor-geral da Polícia Federal declarou que o combate ao crime organizado deve ser feito com vigor e com cooperação transversal entre as instituições. O Luca Bassani acompanhou o evento e tem os detalhes. Luca, boa tarde. Quem mais passou pelo evento hoje? Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Realmente foi um dia importante com falas de vários ministros, vários políticos, né, que também estão aqui em Lisboa para o último dia do 13º Fórum de Lisboa, que hoje teve especialmente a fala do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre o controle das Big Techs, né, maior regulamentação das redes, também deputada Tabata Amaral, deputado Orlando Silva, senador Rodrigo Pacheco, mas dentre tantas falas, aquela que chamou mais atenção é do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentando a internacionalização do PCC. Inclusive foi questionado pela própria mídia portuguesa, que vê com muita preocupação essa questão, já que o recrutamento de criminosos e as atividades ilegais, como o tráfico de drogas, a formação de uma quadrilha ainda maior em solo europeu, foi detalhada durante as últimas semanas. Nós separamos uma fala do diretor-geral. Vamos acompanhar. A Polícia Federal tem trabalhado muito, fundamentalmente em 3 eixos, que são a cooperação interna e internacional, a descapitalização do crime organizado, ou seja, o enfrentamento do poder logístico dessas entidades, e também a prisão e isolamento de lideranças. E acredito que temos alguns bons resultados a apresentar, já apresentamos alguns, e vamos continuar trabalhando com esses 3 pontos fundamentais, cada vez mais incentivando a integração doméstica no Brasil e também a cooperação internacional. Pois é, nós vemos que neste mesmo cenário há grande preocupação, não só das autoridades portuguesas, mas de outros países, em tentar coibir qualquer tipo de avanço dessas organizações criminosas dentro da Europa, considerando que em alguns países o problema relacionado com a utilização de drogas já tem sido uma questão extremamente frequente, principalmente em nações mais desenvolvidas no centro da Europa. A Alemanha, por exemplo, onde eu moro, também é um país complexo nessa relação, mas há garantias das autoridades também portuguesas de uma cooperação mais ampla com a Polícia Federal do Brasil e outras autoridades também na América do Sul, para tentar evitar com que haja uma ampliação ainda mais expressiva do que aquela que já foi observada durante os últimos anos. Obviamente que a gente vai ficar de olho. O Fórum de Lisboa, ele termina, então hoje, logo mais voltarei para minha sede na Alemanha, onde voltaremos a falar de assuntos internacionais. Mas, como a gente pode ver, muitas questões, tanto do mundo jurídico quanto político, foram abordadas aqui nesses dias em que Lisboa se torna um pedacinho do Brasil também aqui na Europa. Obrigado, Luca Bassani, diretamente de Lisboa, em Portugal, acompanhando tudo que acontece lá no Fórum de Lisboa. Muitas autoridades, inclusive o presidente da Polícia Federal, falando dessa necessidade de atuação transversal com outras áreas e internacionalmente também. É o grande desafio da segurança pública o crime organizado, as facções criminosas, principalmente quando a gente exporta para tantos países do mundo o produto do crime brasileiro, o Alan Gani? Com certeza, né? Até porque o crime organizado, ele já está infiltrado agora no mercado legal, o que torna um desafio adicional para a sociedade brasileira. Você pega, por exemplo, o mercado de postos de combustíveis, Koba. Crime organizado se infiltrou. Então, num primeiro momento, entra, lava o dinheiro, preços abaixo do mercado, quebra todo mundo e depois eles começam a praticar os preços que eles quiserem, de maneira legal. Olha que loucura! Não só isso, né? O crime organizado também acaba nos afetando no dia a dia, porque esses crimes nas grandes cidades, né, ocorrendo o tempo inteiro, é roubo de celular, é latrocínio. Então isso gerou uma situação onde o brasileiro, ele se torna preso, ele está preso dentro das suas residências, ele sai com medo e os criminosos estão aí livre, leve e soltos. Então é um desafio muito grande e que passa pelo endurecimento penal, ou seja, aplicação também da lei que já está aí e manter o criminoso na cadeia, reduzindo o incentivo para ele praticar o crime.
Gustavo Segré, inclusive o presidente argentino Javier Milei, na sua manifestação no encontro do Mercosul, ele fez ali algumas considerações a respeito do PCC e do Comando Vermelho. Citou o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, como os países aqui vizinhos devem se preocupar com a entrada dessas facções cada vez mais aqui na América do Sul. E aí, Segré? Não é somente no Brasil, inclusive a cidade de Rosário estava tomada pelo narcotráfico, hoje está um pouco melhor. A região da Tríplice Fronteira também preocupa muito. E aí vem essas questões de narrativas de novo. O presidente Lula, ontem conversávamos aqui sobre esse discurso no Mercosul, que falou que o Brasil estava para proteger os países do Mercosul. Mas o país não consegue proteger a sociedade do PCC e do Comando Vermelho. Quando agora, deputados, 2 dias atrás, um dia atrás, aprovou o aumento do cumprimento de pena obrigatório para 80% para crimes hediondos, adivinha você, que nossa audiência e nos honra com a sua presença, deputados de que partidos votaram contra isso? Ou seja, o que estabelecia a norma era que se alguma pessoa foi presa por estupro ou por violência para a mulher, tivesse que cumprir pelo menos 80% da pena, hoje é 50%, 60%, 80% da pena para poder ir para um regime melhor. Quem votou contra? Aqueles mesmos que defendem que a sociedade tem que ir contra o narcotráfico. É pura narrativa e vai derreter. Fala aí, Zé Maria Trindade. Olha, eu aprendi que a segurança pública está ali no auge do debate político, não é à toa não, né? Me dizem ali estrategistas que para tudo é preciso ter segurança pública. Desenvolvimento é preciso. Ninguém investe numa área que não tem segurança pública. Ninguém cria empregos, ninguém não desenvolve. A segurança pública é fundamental. E a gente vê o crescimento do crime organizado, a gente vê aqui no Brasil, não é. O crime está se tornando transnacional, criando laços entre as regiões. A gente vê, é claro que muita gente acha que não é crime, não se deve se preocupar, mas essas organizações que fazem o dólar cabo, ou seja, o dólar não vai, o dólar não vem, é apenas um jogo de transferência. Você dá para o meu cliente tantos aí, quando você quiser transferir para cá, eu te garanto, né? Então, assim, é um exemplo de organização muito bem feita, calcada ali em critérios, em regras que eles criam. Então, criam um novo Estado dentro dos Estados. É preciso, sim, se preocupar com o crime organizado. Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública, ele me disse o seguinte: ou o Brasil leva a sério e desarticula essas organizações criminosas, ou essas organizações vão dominar o Brasil. De lá para cá, senhores, foram eleitos governadores, prefeitos, e sabendo que o crime organizado entrou em várias prefeituras ou disputou outras, né? Deputados e deputados estaduais, vereadores e tal. E eles dominam em certas regiões o grupo eleitoral ali, a origem do poder é o voto. Eles dominam ali, o candidato não entra lá sem a autorização do crime organizado. Então é preciso priorizar isso mesmo e, mais uma vez, quando se fala em investimentos, quando se fala em desenvolvimento, é preciso cuidar primeiro da base, da estrutura, e aí inclui a segurança pública, sim. O Brasil tem que fazer esse enfrentamento. Aí, o senhor Fábio Piperno, a gente viu ali falando justamente o diretor da Polícia Federal. E recentemente a Polícia Federal tem ganhado muitas novas atribuições, né? A gente viu recentemente o governo passando a responsabilidade para a Polícia Federal de cuidar da burocracia dos CACs. Era das Forças Armadas, passou para a Polícia Federal. Aí a gente vê o projeto da PEC da Segurança, o Ministério da Justiça ampliando ainda mais as competências, até função de polícia ostensiva, para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, né? Só que a gente não vê falando em aumento de efetivo, aumento de estrutura, ou seja, como é que a Polícia Federal vai continuar cuidando de tudo que já tinha que cuidar? Estou falando de desvio de dinheiro público, de verba federal, de fronteiras em relação aos crimes que acontecem nessas áreas, né? Porque o tráfico internacional é de competência da Polícia Federal e da Justiça Federal, sendo que agora tem mais um monte de atribuição. E aí? Não vai enfraquecer o combate ao crime organizado, esse tanto de nova atribuição, chegando lá para a Polícia Federal do Brasil? Claro, eu acho que tem sim. Eu acho que, primeiro, que a Polícia Federal é uma corporação que dá orgulho ao Brasil. É a melhor corporação de segurança que o Brasil tem.
Então não adianta imaginar também que a Polícia Federal vai dar conta de tudo. Eu, por exemplo, eu acho que o Brasil deveria revisar o papel constitucional das Forças Armadas. Não faz sentido nenhum, por exemplo, você ter um monte de gente aqui, né, na sede do Ibirapuera, sem ter o que fazer, com todo respeito, e faltar gente, por exemplo, nas fronteiras. Então, eu acho que o Brasil deveria começar a rever isso. Por que, por exemplo, tanta gente na Vila Militar lá no Rio de Janeiro e enfim, a fronteira lá com o Paraguai, inclusive a fronteira seca, ser algo tão poroso assim. Então, está na hora do Brasil repensar isso sem demagogia e sem revanchismo. O diagnóstico de que está muito difícil combater o crime transnacional, ele é correto. A gente viu recentemente o que aconteceu lá no Equador, né? O cartel de Sinaloa, mexicano, agindo lá no Equador, que virou praticamente um narco-estado. Como é que vai combater isso agora? Né? Então, o Brasil está se tornando isso. E vejam, infelizmente, essa presença na economia formal, que é cada vez mais ostensiva por parte do crime organizado, ela também acaba dando falsos argumentos para políticos oportunistas, para secretários de segurança, para governadores, até para o governo federal, que quando levantam a mão e falam, porque no meu governo, no meu período, a violência está diminuindo, porque hoje o número de homicídios está caindo. É evidente que vai cair. Vai cair porque o crime organizado, ele não estimula mais, por exemplo, o combate entre facções. Ele vai fazer o que fez ontem enfim, nesses bancos. Ele vai lá, dá um jeito, arruma um hacker, entra lá e limpa R$1 bilhão. Para fazer R$1 bilhão assaltando o banco, que é o que ele fazia antigamente, quanto sangue teria sido derramado, né? Quantas operações ele teria que organizar? Então, é muito mais cômodo e inteligente para ele fazer esse tipo de ação do que entrar no banco. Só que aí, né? A autoridade fala, puxa vida, viu só como diminuiu aqui a violência no meu período aqui. Enfim, mentira. Agora, a gente precisa ocupar quem está desocupado, no caso, as Forças Armadas.